Sobre o senador Flávio Bolsonaro do PL, que foi condenado a indenizar em R$ 15.000 a jornalista e fotógrafa Ana Carolina Fernandes por uso indevido de uma imagem de autoria da profissional. Flávio usou a imagem sem autorização em uma montagem com finalidade política. Na foto, feita por Carolina, é possível ver duas crianças com a frase "ele não" escrita nas bochechas. A sentença da Terceira Vara Civil do Rio de Janeiro é da última segunda-feira, foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL. Bom, a utilização de imagens, né, inclusive de crianças, é algo delicado, né? E a gente vê muito isso, né? As redes sociais, né, Cláudio? Quando a gente fala sobre o uso das redes sociais pelos políticos, tem muitos políticos que mais são influenciadores do que políticos de fato, né? Parece que eles estão ali em Brasília apenas para alimentar as redes sociais. Alguns, na verdade, só se elegeram com base nisso, né? O deputado mais votado do Brasil nas eleições de 2022, o Nicolas Ferreira, que agora foi conduzido à Comissão de Educação da Câmara, né, para presidi-la, né, não só para ser um membro dela, mas para presidi-la, é um parlamentar que se construiu em cima da questão das redes sociais, né? O André Janones, que agora está envolvido com essa situação aí complicada de rachadinha, né, também é um indivíduo que se construiu em cima de redes sociais. A própria candidatura Bolsonaro, ela cresce, ela se dinamiza a partir daí, né? Ou seja, a gente teve um manancial grande de políticos que todos eles parece que foram estruturados a partir dessa lógica, na qual isso interessa muito menos a substância do que esses políticos têm. E claro que isso, de certa maneira, sempre valeu, de alguma forma, em todas as maneiras de comunicação que havia. Mas parece que as redes sociais exponenciam isso num grau, talvez pela operação dos algoritmos, né? Por essa lógica, em alguma medida, viciante, que elas acabam induzindo as pessoas a se envolver. Então, você vai tendo cada vez mais daquilo o tempo inteiro e você busca mais daquilo. E são pessoas que sabem instrumentalizar isso muito bem, né? E não à toa, como as pessoas sempre gostam de teorias mirabolantes, de histórias mirabolantes, até o jornalismo, o Couto, que, enfim, entende tudo do assunto, sabe bem, tem aquele dito, né, que quando o homem morde o cachorro não é notícia, quer dizer, aí que é notícia, né? Quando o cachorro morde o homem, não. E de alguma forma essas pessoas produzem homens mordendo o cachorro todo o tempo, né? E aí, claro que retém a atenção. O próprio Bolsonaro, como é que ele se construiu como personagem? Um deputado irrelevante do ponto de vista substantivo durante 28 anos na Câmara, né? Nunca presidiu uma comissão temática, nunca foi líder de bancada do seu partido, nunca relatou um projeto de lei relevante, disputou 3 vezes a presidência da Câmara, obteve no melhor desempenho dele 1% dos votos, né? Agora, ele sempre foi uma atração do circo de horrores, né? Por isso ia no CQC, por isso ia no Super Pop, por isso era chamado para dar entrevista, porque realmente era um pouco como você levar lá o monstro de 7 cabeças, né? Tinha ali uma coisa muito estranha para as pessoas verem, achando graça daquilo. Ele também se construiu com base nessa exploração desse tipo de olhar e desse tipo de satisfação que olhar para essas coisas produz. E esses influencers são a mesma coisa. E por isso também a difusão de notícias falsas que causam indignação o tempo inteiro, ainda que sem fundamento, que causam ódio, também produzem esse tipo de instrumento. E a família Bolsonaro é toda ela muito versada nisso. Então, não me espanta que o Flávio Bolsonaro tenha também lançado mão disso. Eu não sei exatamente qual é o contexto em que ele usou a foto, porque duas crianças com escrito ele não, imagino que ele, o que que ele, como é que ele estava querendo isso, porque o ele não se refere ao pai dele, né? Se refere àquele movimento que cresceu ali no ano da eleição de 2018. Mas, enfim, é provavelmente um conteúdo de detratação, porque só dá para imaginar algo nessa linha, tendo em vista de quem se trata, né? A serventia que isso poderia ter para ele e o tipo de material que ele usou. E aí, Couto? Ó, seja como for, isso mostra que o grande poder, né, das redes sociais, que muitos também chamam de milícias sociais, né, que de sociais tem muito pouco, né? Quem primeiro me chamou a atenção para esse fenômeno foi o Manuel Fernandes, um jornalista que criou a agência Bytes, que há muitos anos acompanha as redes sociais, os fenômenos das redes sociais. E ele me chamou a atenção para o Bolsonaro, bem antes do Bolsonaro assumir a liderança nas pesquisas e se eleger presidente.
Ele foi eleito em 2018. Isso começou nas redes sociais, com uma pequena equipe que ele tinha, que depois iria formar o Gabinete do Ódio, em 2014, em que, pelas redes sociais, eles convocavam as pessoas para ir para os aeroportos onde ele ia passar, né? E em festas de policiais militares, de militares e tal. Então, eles começaram a fazer a mobilização nas redes sociais, aquilo foi crescendo, e o Manuel Fernandes, no começo de 2018, falou: você pode escrever aqui, o Bolsonaro vai ganhar essa eleição. Lula ainda não tinha sido preso, liderava as pesquisas, o Bolsonaro estava com muito pouco, e acabou acontecendo isso. Não é que ele fosse um profeta, ele foi acompanhando ano a ano o que foi acontecendo e quem foi seguindo o Bolsonaro. Então, isso não é só no Brasil, a gente sabe disso. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? O Trump se elegeu a primeira vez, né, com fake news detonando a Hillary Clinton, né? A gente sabe disso, né? Foi uma das coisas decisivas na primeira eleição do Trump. E está sendo de novo agora uma campanha terrível contra o Biden sobre a idade dele e tal. E aqui no Brasil isso cresceu demais e a esquerda, o atual governo, não aprendeu ainda, não descobriu ainda como enfrentar isso. Você não pode enfrentar no mesmo nível, porque é uma baixaria tremenda, tem que mentir, tem que falsificar e tal. E se você fala as coisas direito, com seriedade, o cara não dá audiência, não dá clique, né? Tudo hoje tem que dar clique. Se você fala uma coisa séria, importante e tal, não dá clique. Agora, se você falar uma grande besteira, por exemplo, ontem o Eduardo Bolsonaro deu uma coletiva em frente ao Capitólio, em que ele disse com todas as letras que no Brasil tinha campo de concentração e que aqui era uma ditadura, sabe? E isso ele espalhou nas redes, nas milícias deles, a milhões de pessoas. E tem muita gente que acha que é verdade, que é pior. Então, nós estamos falando, Diego e Cláudio, do grande problema político que existe hoje na sociedade, no mundo inteiro, né? Esse poder das redes sociais é enorme, sabe? E é o poder do mal, não é para o bem, né? Não é, a culpa não é da internet, não é da televisão, a culpa é de quem faz os conteúdos criminosos. E é isso que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal há 5 anos, no processo das fake news, né? Que não termina nunca. Não termina porque o crime não para. É um crime continuado, né? É. E que está em pleno vigor hoje em dia. Pois é, eu estou aqui com a continuidade porque o senador Flávio Bolsonaro, no texto, né, com essa foto com as crianças, escrita com a escrita ele não, ele disse que elas eram militantes contra a fé, dizia que foram doutrinadas e tiveram suas mentes sequestradas pelo marxismo, montagem que ele publicou nas redes Nossa sociais Senhora. com milhares de curtidas e Crianças compartilhamentos. marxistas. E aí, Cláudio? Olha, crianças marxistas só se for do Groucho Marx, mas aí seria outra geração, né? Não seria essa, que provavelmente nem conhece o Groucho Marx. É risível, se não fosse trágico, seria pura e simplesmente cômico, né? Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. É patético, né? É a mesma coisa que você escrever ali não no seu cachorro e dizer que o cachorro é marxista também, né? É um negócio sem nexo. Exato, como muita coisa que a gente vê por aí sem nexo, mas que as pessoas ou acreditam porque ignoram os fatos, desconhecem os fatos, ou porque sabem, né, querem que aquilo seja verdade, ou por puro, né, pura... como é que eu posso falar? Estou tentando achar a palavra, né? Elas sabem que aquilo não é verdade, mas fazem questão de replicar porque aquilo cola, né? Então, Exato, é mais ou É menos por exato. aí. porque são devotos, né? É como se fossem devotos de uma seita, né? O mito fala e todo mundo vai atrás e acredita. Diego, como é que faz para enfrentar isso? Eu não consigo encontrar uma fórmula. A gente É, reclama muito que o governo não sabe se comunicar com as redes sociais, não sei o que e tal. Mas como é que você faz para enfrentar isso aí? é, Sem baixar o nível, sem ofender, sem mentir, sabe? Porque é uma luta desigual, sabe? É que nem eu estar com estilingue e você está com uma metralhadora. exato, porque aí, ou você utiliza da mesma tática, né, que não é o esperado,
ou você sai perdendo. É uma discussão que eu acho que se faz não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Onde a No gente mundo está vendo inteiro, com certeza. esse Com avanço. certeza.